A Sérvia viveu sob um regime comunista quando fazia parte da República Federativa Socialista da Jugoslávia, 1945-1991. No entanto, a experiência jugoslava era um pouco diferente da dos outros países do Bloco de Leste. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a Jugoslávia, incluindo a Sérvia, tornou-se um Estado socialista sob a liderança de Josip Broz Tito. Embora comunista, a Jugoslávia manteve uma certa independência em relação à União Soviética, após a ruptura Tito. A população viveu com restrições típicas dos regimes comunistas: partido único, censura, limitação das liberdades políticas, mas ao mesmo tempo com mais abertura cultural e mobilidade do que em outros países comunistas, podendo até viajar para o Ocidente. Isso deu origem a um modelo chamado socialismo de gestão autogestionada, que permitia às empresas e aos trabalhadores mais autonomia do que no comunismo clássico. A população viveu com restrições típicas dos regimes comunistas: partido único, censura, limitação das liberdades políticas, mas ao mesmo tempo com mais abertura cultural e mobilidade do que em outros países comunistas, podendo até viajar para o Ocidente. Apesar do discurso de unidade e igualdade, Tito manteve o poder absoluto no país. Não havia liberdade política real, apenas o Partido Comunista governava. Os opositores eram perseguidos, presos ou até mesmo executados. A famosa prisão de Goli Otok, uma ilha-campo de trabalho forçado, foi marcada por torturas e punições contra aqueles acusados de serem inimigos do Estado ou simpatizantes de Stalin. A liberdade de expressão era limitada. A polícia secreta vigiava os cidadãos suspeitos e controlava de perto a imprensa. Tito construiu ao seu redor uma imagem quase mítica, com forte propaganda. Criticar o líder era impensável. Ele manteve a Iugoslávia unida à força, sufocando as tensões étnicas entre as diferentes repúblicas. Após sua morte, 1980, esses conflitos estouraram, levando às guerras da década de 1990. Embora tivesse um sistema mais flexível do que outros países comunistas, havia ineficiências, corrupção e crises cíclicas de abastecimento. Tito trouxe estabilidade e uma certa independência, mas o preço foi um regime autoritário, repressivo e sem liberdades democráticas. O que foi Goli Otok? Para os que acreditam na bondade comunista, foi uma ilha-prisão da Iugoslávia onde milhares foram enviados por suspeita política, muitas vezes sem julgamento. Após a ruptura do regime com a URSS no fim dos anos 1940, era um lugar árido, sem água doce, isolado de tudo, escolhido para quebrar física e psicologicamente os detentos. Recém-chegados eram humilhados e agredidos por outros presos, obrigados a virar algozes para sobreviver. Uma engenharia do medo que destrói amizades, confiança e dignidade. Autocrítica forçada, confissões públicas, delações e reeducação ideológica criavam vergonha, paranoia e silêncio, minando qualquer pensamento independente. Trabalho exaustivo, pedreiras e obras sob clima extremo, com alimentação precária e castigos coletivos, usando o cansaço como instrumento de controle. Arbitrariedade. Bastavam boatos, comentários ou suspeita de desvio ideológico para ser preso, mostrando que, sob o partido único, ninguém está seguro. Não só inimigos burgueses, mas comunistas acusados de desvios, intelectuais, militares, jornalistas e cidadãos comuns, prova de que regimes assim devoram seus próprios. Famílias ficaram marcadas pelo estigma, vigiadas e em silêncio por décadas, pagando a conta do medo mesmo fora dos muros. Quando uma ideologia concentra o poder num partido e na polícia política, a promessa de justiça vira licença para perseguir. O bem coletivo se torna desculpa para esmagar indivíduos. Sem pluralismo, imprensa livre, justiça independente e limites ao governo, qualquer utopia pode virar um Goli Otok, um laboratório de humilhação, delação e obediência cega. Como reconhecer o perigo cedo, linguagem de reeducação obrigatória e controle do discurso, demonização de dissidentes como traidores e normalização da delação, polícia política acima das leis e tribunais dóceis ao poder. Um partido único se confundindo com o Estado e a verdade oficial. Eu cresci durante os tempos do comunismo. Para muita gente de fora, parecia que tínhamos uma vida estável, mas a verdade é que vivíamos debaixo de um partido único. Não havia espaço para criticar o governo.
Quem falasse demais era vigiado pela polícia secreta e alguns até desapareciam. A economia era controlada pelo Estado e, apesar de termos trabalho garantido, muitas vezes faltava de tudo: bens básicos, comida, roupas. As filas nas lojas eram intermináveis e, se não chegasses cedo, ficavas sem nada. As pessoas tinham medo de falar de política até mesmo em casa, porque não se sabia em quem confiar. A sensação era de estar sempre a ser observado. Muitos jovens sonhavam em sair para o Ocidente, mas não era simples. O regime não queria perder gente. Podíamos viajar mais do que noutros países comunistas, é verdade, mas ainda assim havia sempre censura, vigilância e falta de liberdade. Hoje, olho para trás e penso, tínhamos segurança e rotina, mas à custa da liberdade e da verdade. Mensagem final ao mundo: Goliotok não é só uma ilha no mapa. É um aviso em letras grandes. Quando a liberdade vira concessão do governo e a verdade tem dono, a barbárie ganha uniforme, carimbo e expediente. Defender instituições livres, limites ao poder e o direito de discordar não é luxo liberal. É o antídoto que impede que novas ilhas de terror voltem a nascer.